Desde tempos imemoriais existem histórias e lendas que envolvem mistérios e segredos escondidos. O livro de Enoque é um desses tesouros enigmáticos que tem sido objeto de debates e discussões ao longo dos séculos. Embora seja mencionado na Bíblia, ele não faz parte do cânon dos livros sagrados. Mas o que há de tão especial e controverso sobre o livro de Enoque que o mantém envolto em mistério até hoje? E por que ele foi banido da Bíblia? Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Curiosa. Hoje vamos mergulhar na história sombria deste livro misterioso e descobrir juntos a verdade por trás de sua existência. Já deixe seu like, e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora para não perder nenhum conteúdo como este. Está preparado para desvendar um dos maiores mistérios da humanidade? Confira esse vídeo agora. O livro de Enoque é considerado um livro apócrifo do Antigo Testamento, sobre eventos ocorridos antes do nascimento e ministério de Jesus. Este livro não é reconhecido como parte das escrituras inspiradas divinamente para a maioria das denominações cristãs. O livro foi descreditado parcialmente porque contém informações sobre anjos caídos que se relacionam com humanos, e propagam a raça chamada de Néfilins. O texto original foi perdido no final do século IV, mas depois foi recuperado da Etiópia Abissínia em 1773. A seita cristã etíope é o único grupo que inclui o livro de Enoque em suas escrituras. Mas primeiramente, quem foi Enoque? Sabemos que Enoque era o bisneto de Adão, o bisavô de Noé, que viveu uma vida santa e fiel ao Senhor. Ele também se tornou o pai de Matusalém, o homem que viveu mais anos na Bíblia. Ao longo de seus 3 séculos na Terra, Enoque teve numerosos outros descendentes. Ele também é uma das 2 pessoas levadas diretamente ao céu, escapando da morte completamente. Depois de 365 anos na Terra, Deus o levou, conforme dito em Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Aqui o verbo tomar parece significar arrebatado ou levado, talvez de forma semelhante à forma como Deus havia levado o profeta Elias. Ao longo dos anos em que ele viveu, andou na fé, obedecendo a Deus, e isso fez toda a diferença. Deus amava muito Enoque, tanto que o poupou da experiência da morte. Enoque é o assunto de muitas tradições judaicas e cristãs. Ele era considerado o autor do livro de Enoque e também conhecido como o escriba do julgamento. No Novo Testamento, Enoque é referenciado no Evangelho de Lucas, na Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas, a última das quais também cita trechos do livro. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas 1:14. Enoque era um famoso pregador cuja mensagem era sobre o julgamento de Deus contra a humanidade. Seu ministério foi um precursor do ministério de Noé, um pregador da retidão e construtor da arca. Com a extensão da impiedade e da maldade no mundo, era notável para um homem se levantar e proclamar o julgamento sobre as pessoas a seu redor. Para saber mais sobre o passado desse personagem mitológico, e as experiências sobrenaturais pelas quais ele passou, precisamos nos concentrar nos livros apócrifos escritos por Enoque. No final de 1946 ou início de 1947, adolescentes beduínos estavam cuidando de suas cabras e ovelhas perto da antiga aldeia de Curã, localizada na costa noroeste do Mar Morto e agora conhecida como Oeste. Um dos jovens pastores jogou uma pedra em uma abertura na lateral de um penhasco e ficou surpreso ao ouvir um som de estilhaçamento. Ele e seus companheiros entraram na caverna mais tarde e encontraram uma coleção de grandes vasos de barro, 7 dos quais continham pergaminhos de couro e papiro. O negociante de antiguidades comprou as vasilhas, que acabaram nas mãos de diversos estudiosos, que estimaram que os textos tinham mais de 2000 anos. Depois que a notícia da descoberta foi divulgada, caçadores de tesouros beduínos e arqueólogos desenterraram 10.000 fragmentos adicionais de rolos em 10 cavernas próximas. Eles compõem entre 800 e 900 manuscritos. Era o livro de Enoque, que é composto por 5 livros: o livro das vigílias, o livro das parábolas,
o livro astronômico, as visões de sonhos e as epístolas de Enoque. O livro de Enoque é composto de várias obras monumentais que apresentam temas significativos sobre recompensas, punições, o fim do mundo e o juízo final. O livro 1 inclui capítulos 6 a 36 e trata principalmente sobre anjos, a árvore da vida, Jerusalém e o universo. O livro dos Vigias conta a história dos anjos caídos de Gênesis 6:1-4 que tomaram esposas, criaram os Néfilins e ensinaram tecnologias avançadas à humanidade, levando finalmente à grande inundação e à sua destruição. Néfilim significa o caído, e são descritos como algum tipo de pessoa grande como gigantes. Há várias interpretações da relação entre os filhos de Deus e os Néfilins. Alguns entenderam que os filhos de Deus são anjos caídos e os Néfilins são seus descendentes produzidos com mulheres humanas. Essa visão foi descrita no primeiro livro de Enoque, um texto judaico não canônico, e ainda é uma explicação popular. O primeiro livro de Enoque também destaca que os Néfilins eram gigantes. O aparente gigantismo dos Néfilins é argumentado como resultado de sua origem sobrenatural, embora alguns tenham considerado que é teologicamente problemático sugerir que anjos ou demônios como seres puramente espirituais pudessem reproduzir-se fisicamente com humanos. Essa visão sobrenatural sustenta que os Néfilins eram simplesmente homens que se desviaram da retidão. Especificamente, alguns teólogos têm sustentado que os filhos de Deus são uma referência aos descendentes de Sete, o filho reto de Adão, e os Néfilins eram membros de sua linhagem sanguínea. A visão conhecida como visão escitiana foi defendida por São Agostinho e outros pais da Igreja, bem como por muitos teólogos judeus. Às vezes a visão escitiana era elaborada com a afirmação de que as filhas dos homens eram as mulheres ímpias da linhagem de Caim, filho assassino de Adão, com os Néfilins sendo simplesmente humanos, cujos tamanhos eram variados, literal ou metaforicamente, embora eles eram sem dúvidas considerados grandes guerreiros. A segunda parte do livro de Enoque é as Parábolas da Semelhança, um livro apocalíptico sobre o Filho do Homem e o Ancião dos Dias. Essas antigas profecias sobre Jesus são diretamente alinhadas ao que encontramos na Bíblia e incrivelmente similares ao livro do Apocalipse. O livro astronômico é uma conta detalhada das estrelas e suas funções, enquanto as visões dos sonhos são profecias sobre toda a história humana, desde a criação da humanidade até o fim dos tempos e o julgamento final. O passado, presente e futuro são prenunciados com grande detalhe. A profecia das semanas é semelhante à estrutura de profecia das 70 semanas presentes no livro de Daniel. A seção final nos lembra como devemos viver. Enoque conta as lições e sabedorias que aprendeu na vida e que todos somos sujeitos a Deus. Finalmente, os fragmentos de Noé é a história não contada de Noé da Bíblia. Sabemos mais sobre sua missão de salvar toda a humanidade e as lutas de seu pai Lameque e seu avô Matusalém. Cada trabalho é independente, mas todos os trabalhos estão ligados por um tema comum: o castigo dos maus e a bênção dos justos. Mistérios do livro de Enoque. O livro de Enoque tem várias menções que contradizem a Bíblia. O capítulo 10 de Enoque, versículos 1 a 3, menciona Noé, embora a Bíblia ensine que Enoque foi levado ao céu anos antes do nascimento de Noé. No livro diz que o mais sagrado e grande falou com o filho de Lameque na presença de Uriel. Ele disse: "Vá até Noé e diga-lhe sobre o dilúvio em meu nome. Esconda e diga-lhe sobre o momento em que toda a terra colapsará." Como ele poderia ter sabido sobre Noé e o dilúvio? No livro de Enoque, capítulo 10, versos 8 a 9, Deus coloca toda a culpa pela corrupção na terra em um demônio chamado Azazel, que diz que toda a terra foi corrompida pelas obras que Azazel ensinou. A Bíblia não menciona outro demônio além de Lúcifer, também conhecido como Satanás ou o Diabo. Isso não significa que não haja outros demônios, apenas que eles nunca foram nomeados e Satanás é o único que é finalmente culpado pelos males do nosso mundo. Porque ele é o originador do pecado, Jesus disse em 1 João, capítulo 3, verso 8, que aquele que comete pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o início. Para este propósito,
O Filho de Deus foi manifestado para destruir as obras do diabo. De fato, também no livro de Enoque, capítulo 13, versos 5 a 6, sugere que os anjos caídos arrependeram-se de seus pecados, enquanto a Bíblia indica o contrário, pois diz que o destino de Satanás e seus anjos é o lago de fogo. Em Mateus capítulo 25, verso 41, diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Uma vez que o diabo e seus anjos são condenados ao fogo do inferno, isso indica que eles não estão dispostos a se arrepender, pois todos que se arrependem de seus pecados são prometidos a serem livrados da destruição no inferno. Não apenas é afirmado no livro que os demônios se arrependeram, mas também disse que eles não eram mais capazes de entrar em contato com Deus depois de sua rebelião inicial, dizendo que eles não poderiam falar com Deus ou erguer os olhos para o céu. No entanto, em Jó capítulo 1, Satanás se apresentou diretamente diante de Deus no céu e conversou com ele sobre Jó e sua fidelidade. A concepção de céu também é descrita de maneira diferente no livro de Enoque, o que é completamente antibíblico. A Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 21, descreve o solo na cidade do céu como sendo feito de ouro, dizendo que as ruas da cidade eram puro ouro, como se fosse vidro transparente. O livro de Enoque, capítulo 14, versículo 10, diz que o solo era de cristal. Este é apenas um exemplo das muitas contradições que o livro de Enoque apresenta na sua descrição do céu em comparação com a Bíblia. Muitas contradições astronômicas e meteorológicas no livro de Enoque desafiam tanto a Bíblia quanto os fatos científicos modernos. Por exemplo, nos capítulos 33 versos 1 a 4, o livro de Enoque afirma que Enoque mapeou e contou todas as estrelas no céu. No entanto, o livro de Jeremias, capítulo 33 versículo 22, diz que as estrelas não podem ser contadas, pois é uma impossibilidade física, já que há muitas delas. Os astrônomos estimam que há cerca de 100 milhões de estrelas na Via Láctea. Além disso, há milhões e milhões de outras galáxias. Também no livro de Enoque, capítulo 41, o vento, a neve, a geada e a lua saem de uma vasilha de madeira no céu, o que é absurdo, contra a ciência e antibíblico. Agora você pode estar começando a entender por que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia. O livro de Enoque pode ser considerado como muito inspirador e emocionante. É um projeto de todas as coisas passadas, presentes e futuras, desde Gênesis ao Filho do Homem, Jesus Cristo, até o dia secreto do julgamento. É quase toda a Bíblia em um livro. Bem, o livro é fascinante de ler, mas é importante lembrar que o primeiro livro de Enoque não é escritura. A razão pela qual o livro de Enoque não está incluído na Bíblia é porque ele não é inspirado por Deus. Ele foi citado no livro apócrifo de Baruque e em vários manuscritos da igreja primitiva, mas apresenta inúmeras contradições com a Bíblia. O livro de Enoque é conhecido como obra pseudepigráfico, o que significa que o autor não é quem ele afirma ser. É muito provável que tenha sido escrito por alguém mais tarde que falsamente se apresentou como Enoque. Portanto, ele não tem muito valor para cristãos que procuram aprender a verdade do Evangelho. Muitos mistérios ainda precisam ser resolvidos sobre o livro. O livro de Enoque foi excluído da Bíblia e se contradiz em muitos aspectos. O que você achou sobre o livro de Enoque? Você já conhecia? Comenta aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Deus te abençoe.